muita coisa na decoração de interiores que é bonita, mas que não funciona. O triste é que ninguém fala com frequência sobre o motivo dessas coisas tão lindas não funcionarem. Isso acaba fazendo com que as pessoas descubram os problemas só depois que já tiverem gasto todo o seu dinheiro. Como, por exemplo, vaso sanitário que descasca, torneira que perde cor e até mesmo a mesa branca, que quando tu compra ela é branca, mas quando chega aí na tua casa é verde. Hoje eu quero te mostrar esses itens que são lindos, maravilhosos, mas que podem virar uma dor de cabeça na vida real se tu não souber exatamente o que tu tá escolhendo. Eu sou a Fernanda, arquiteta de interiores especialista em cores. Já deixa teu like, te inscreve aqui no canal, porque por aqui a gente fala sobre decoração intencional todos os dias. O primeiro item que eu quero te mostrar, eu já sabia que dava trabalho e que precisava ser muito bem escolhido. Mas depois de passar uma semana inteira em um Airbnb, lidando com isso todos os dias, eu tive total certeza de que não funciona tão bem assim quanto as pessoas imaginam. Que são as louças e metais pretos no banheiro, sabe? Pia preta, vaso sanitário preto, torneira preta. Esses itens que normalmente são escolhidos por quem gosta de uma estética mais moderna, né? Mais industrial, mais dramática. Porque realmente fica bonito visualmente, assim, é impactante, é legal. Só que ninguém te mostra a manutenção disso na vida real. Porque, ao contrário do que muita gente imagina, a louça preta, ela não disfarça a sujeira, ela evidencia, e muito. Muito! É pinguinho de água que secou, marca de pasta de dente, resto de sabonete, poeira, tudo aparece, tudo. E tu precisa estar o tempo inteirinho prestando atenção nisso se tu quiser ter um banheiro esteticamente ordenado. A manutenção precisa ser diária. Se tu não secar tua cuba depois que tu usou, aquelas gotinhas de água que secam já deixa um aspecto de banheiro largado, assim, não sei, não passa uma sensação boa, sabe? E isso começa a cansar com o tempo, porque nem sempre a estética vai se justificar. Tem decoração que cobra um preço muito alto de manutenção, e essa é uma delas. Isso é uma coisa que eu sempre bato na tecla lá no Clube Secreto. Decoração bonita, ela não pode ser pensada só para impressionar visitas ou para funcionar para foto do Instagram. Ela precisa funcionar no teu pior dia, naquele dia assim que tu não tá afim de nada, na tua rotina real, sabe? Porque senão tu passa a ser refém da tua casa. E isso não é legal. Além disso, tu não pode usar qualquer produto para higienizar essas peças. Água sanitária em excesso não dá, sapólio, produtos abrasivos, tudo isso pode manchar o pigmento ou então remover uma camadinha de proteção que essas peças pigmentadas têm. E aí as louças começam a ficar com aquele aspecto meio queimado, meio esbranquiçado, e na maioria das vezes, gente, depois que isso acontece, não tem como reverter, tu vai ter que lidar com isso. Nesse Airbnb que eu fiquei, ainda teve a prova que eu precisava, né, a certeza que eu precisava de que esses itens pigmentados precisam ser muito bem escolhidos. Lá nesse Airbnb, o vaso sanitário estava descascando. É óbvio que isso não constava no anúncio, né? Na foto ele tava pretinho, bem bonitinho. Mas enfim, aí entra uma outra informação super importante que ninguém vai te explicar. Marcas renomadas como a Deca, como a Kohler, normalmente utilizam um pigmento preto fundido junto com o esmalte da cerâmica, que é aquecido em temperaturas muito altas. Então o preto, ele vira parte da peça, né? Então por isso que essas marcas são mais caras, mas o teu vaso sanitário não vai descascar. Já alguns modelos mais baratos, eles recebem apenas uma pintura eletrostática, assim, por cima da louça, que é originalmente branca. Então, com o uso diário, aquilo começa a desgastar e começa a aparecer o branco da parte de baixo, que era o que estava acontecendo lá no Airbnb. Gente, fica tenebroso, parece banheiro abandonado. Fica com aquela aparência desgastada e é muito rápido disso acontecer. Muito rápido. E ainda tem uma outra questão que pode até parecer exagero, mas que não é, é sério. O vaso sanitário, ele também funciona como um instrumento de observação da nossa saúde. Alterações na cor da urina, por exemplo, podem indicar desidratação, problemas renais, infecções. E no vaso preto, fica muito mais difícil de perceber essas pequenas alterações.
Então, principalmente em casas que têm idosos, crianças ou pessoas que exigem mais atenção, né, no cuidado, isso pode ser um grande complicador. Outra coisa importante é a durabilidade dos metais pretos. Se aquela torneira maravilhosa não tiver um acabamento em PVD ou pelo menos uma boa pintura epóxi, vai descascar. Vai começar a desgastar e o processo vai ser rápido, igual o vaso sanitário. O PDV, ele é um processo assim, onde partículas metálicas bem pequenininhas são vaporizadas e aí elas grudam no metal e são aquecidas em altíssima temperatura. Então ela praticamente entra na peça, por isso que não descasca. É óbvio que é mais caro, né? Tem também a pintura epóxi, que é como se fosse uma tinta em pó, sabe? Que recebe uma carga elétrica e aí também é curado no forno. É resistente, mas ainda assim é uma camada aplicada por cima. Então, o atrito constante ali na tua torneira pode danificar. Agora, torneiras mais baratas, na maioria das vezes, recebem só um banho de tinta por cima. Por isso que elas descascam mais rápido, principalmente perto do arejador ali, que é onde a água sai, porque a água fica batendo ali o tempo inteiro. Então, o preto, no geral, ele precisa de muita atenção na hora da escolha, senão aquilo que era para parecer sofisticado acaba envelhecendo mal e muito rápido, tá? Então, se tu quer trazer esse drama, esse peso pro banheiro, né, esse lado mais escuro, talvez valha mais a pena investir em um grafite profundo, por exemplo, do que em um preto absoluto. É lindo também, é moderno, traz esse peso, esse drama, mas costuma ser muito menos ingrato na manutenção. Agora, uma coisa que muita gente sonha em ter e que inclusive já foi meu sonho, é a mesa de vidro branca. Eu achava, gente, o auge do chique. Era de fato um sonho para mim. Hoje eu tenho aqui na minha casa, e é inegável que é um clássico da decoração contemporânea brasileira, né? E justamente por isso, por ter ela aqui na minha casa, eu posso te dizer com bastante propriedade. Se tu quer ter esse tipo de mesa, se tu quer que ela seja branca e não verde, porque sim, a mesa branca pode ficar verde quando chegar aí na tua casa, principalmente se tu comprar online, tá? Tu precisa prestar muita atenção nisso que eu vou te dizer. Existem basicamente 2 tipos de vidro, tá? Existem vários, mas sabendo esses 2 tu já vai ir pro caminho certo. Um é o vidro comum, que nós chamamos de float, e o outro é o vidro extra clear, tá? Se a tua mesa for feita com a opção 1, o float, vai ser verde. Porque o vidro natural, ele possui óxidos de ferro, e isso faz com que ele fique levemente esverdeado. Talvez tu nem perceba isso de forma imediata, mas quando ele é colocado sobre uma superfície branca, esse verde aparece muito mais. Então, o teu tampo não vai ser branco, ele vai ser um branco levemente esverdeado. Aconteceu exatamente isso comigo. Quando a minha mesa chegou, eu pensei, ué, isso aqui não era para ser branco? Eu não fazia a menor ideia que existia essa diferença entre os vidros, porque ninguém fala sobre isso. Mas ó, para tua mesa ficar branquinha como a minha hoje, tu precisa optar pelo vidro extra clear, porque ele possui menor quantidade desses óxidos de ferro, porque a areia que é utilizada na fabricação dele, ela passa por um processo maior de purificação, daí ele vai perdendo esse filtro verde, então fica bem clarinho. Só que, claro, né, por isso, né, por passar por mais etapas de um processo, é um pouquinho mais caro, tá? Mas não é muito mais caro também. Às vezes tu encontra pelo mesmo preço a verde com a extra clear. Agora, outra coisa que ninguém fala antes da compra é que a maioria desses vidros são colados no tampo. Isso significa que se tu colocar calor excessivo em cima da tua mesa, pode criar bolinhas e microdescolamento, tá? Principalmente a longo prazo. Então, mesmo com descanso de panela, tu precisa evitar colocar essas panelas quentes em cima da mesa para não criar bolhas no teu tampo. Fica um aspecto bem feio. Outro cuidado muito importante é a infiltração. Se cair líquido entre o vidro e o tampo, pode manchar de forma definitiva. Isso aconteceu com a mesa da minha irmã, que tem uma bem parecida com a minha. A moça que trabalha na casa dela espirrou álcool para limpar o vidro e infiltrou
e não tem o que fazer. Não tem. E claro, né, o normal, que são os riscos, as marcas, como é uma mesa branca e brilhante, qualquer arranhão, qualquer poeirinha, qualquer fiozinho de cabelo vai aparecer. Então tu também precisa entender que tá tudo bem ela não parecer perfeita o tempo inteiro, porque senão tu enlouquece. E hoje também já tem com vidro fosco, caso seja a tua preferência, tá? Hoje, gente, sinceramente, essa mesa não seria minha primeira escolha, tá? Principalmente porque o meu piso também é polido, então tudo aqui acaba ficando muito brilhante, tudo refletindo. Mas, tendo esses cuidados, eu ainda acho que pode sim ficar bonito na decoração, tá? Pode sim. O nosso terceiro item eu também já tive e não teria nunca mais nessa vida, que é o closet aberto. Eu entendo perfeitamente o fascínio que as pessoas têm, porque visualmente ele é lindo, né? As roupas ficam à mão, tu consegue visualizar tudo, dá uma sensação bem de loja, assim, de showroom, né? É legal, é muito legal. Mas na prática é um pouquinho diferente. Se tu quer ter um closet aberto, tu vai precisar lidar com organização constante, tá? Não existe simplesmente guardar as roupas. Tudo precisa estar ali alinhadinho, harmonioso, com os cabides parecidos, porque senão começa a virar uma poluição visual muito rápido, sabe? Começa a ficar poluindo visualmente o ambiente. Além da organização, tem também a questão da poeira, principalmente no ombro das roupas. Gente, eu lembro que eu tinha um blazer de veludo preto, coisa mais linda. Ele vivia cheio de pó, entranhado assim. E não é falta de limpeza, porque o pó tá aí, né? O pó tá no ar. Outra coisa que ninguém fala é que a roupa desbota. Sim, ela vai desbotar. Porque ela fica constantemente exposta à luz, principalmente as peças dobradas, assim, é muito triste. Começa a aparecer aquelas marcas de desbotamento, sabe, exatamente na linhazinha da sombra ali da dobra, e é muito triste. Ainda tem a questão da umidade e das traças, tá? As portas, elas ajudam a criar uma espécie de barreira de proteção que preserva minimamente as roupas, né? Mas quando tudo tá completamente aberto, as peças elas ficam muito mais vulneráveis, inclusive a ação das queridas traças, né? Porque elas podem circular livremente pela tua roupa. Então isso é uma coisa que eu notei de diferente, né? As minhas roupas elas começaram a ter traças, coisa que nunca tiveram na mesma casa, tudo igual, só pela questão de não ter portas. Então, se tu ama essa estética, assim, mais showroom, mais loja, eu sinceramente acho muito mais inteligente investir em portas de vidro. Tu continua tendo essa sensação, né, visualizando todas as tuas roupas, mas sem lidar com tantas inconveniências, assim, com essas coisinhas chatas que vão, sabe, assim, saturando. Outro item que eu também já tive e não recomendo é o puxador tipo cava. Mas calma, tá? Calma, porque eu tô falando especificamente da cava usinada. Essa daqui, da imagem. O maior problema dela é a limpeza, tá? Vocês podem ver que a limpeza é um fator que me pega muito. Mas o que acontece? Como ela cria um Vzinho interno, ela acumula muita sujeira e é muito difícil de limpar. Para vocês terem uma ideia, eu tinha que usar um palito de dente e um pincel, especialmente assim, que eu deixava especialmente só para limpar esses puxadores. E não saía, nunca ficava limpo aquilo, era um desesperador. Também tem a questão do acabamento, né? Se tu fizer em MDF comum, sem laquear, a fita de borda, ela não consegue acompanhar perfeitamente a curva interna, então ela começa a soltar com o tempo e fica muito feio. Também era uma coisa que me irritava muito. E claro, né, se tu for colocar no banheiro, é pior ainda, porque a pessoa vai lá, né, vai abrir a gaveta com a mão molhada, a água fica ali, não tem pra onde sair, cria mofo. E eu não vou nem falar do pior de tudo, que é a unha. O puxador, desse estilo, gente, acaba com qualquer esmalte. Eu gosto de usar a unha bem curtinha, mas quem tem a unha mais comprida ainda corre o risco de quebrar toda a unha. Então, se tu quer um visual mais limpo, mais contemporâneo, eu te aconselho a optar pelo puxador cava, mas 45 graus, que é aquele chanfrado inteiro, assim, porque ele entrega a mesma estética,
mas é muito mais higiênico e muito mais fácil de manter. Inclusive, toma cuidado na hora de especificar, né, de conversar com o teu marceneiro sobre os puxadores, porque se tu só especificar que tu quer um puxador tipo cava, vai vir, eu não sei porquê, mas os marceneiros adoram fazer esse puxador usinado, tá? Então deixa bem conversadinho com ele que tu quer o puxador 45, com chanfre 45 graus, para não chegar o teu móvel com esse puxador que, sinceramente, eu não desejo nem pro meu pior inimigo. E o nosso último item da lista é a capa de sarja para o sofá. Gente, essa eu confesso que eu adoro, porque a sarja é um excelente tecido para o sofá. É elegante, é confortável, respira bem, não esquenta tanto no calor. E se for capa, melhor ainda, porque a gente consegue renovar o visual da nossa sala sem precisar trocar o móvel inteiro. Mas ela encolhe quando lava. Então, não é que tu não pode ter, tá? Tu só precisa saber a realidade. E a realidade é essa, infelizmente ela encolhe. Mas o ideal é, se tu der preferência por tecidos pré-lavados, se tu optar por sarjas de gramatura média pesada, isso já dá uma diminuída, já ajuda, tá? Além disso, é muito importante tomar cuidado com o sol, tá? Porque se a tua capa for escura, se ela for colorida, ela vai desbotar. Se o teu sofá for perto da janela ou se entrar muita luminosidade solar dentro da tua casa, o ideal é optar por uma cor mais clarinha, porque vai te durar por muito mais tempo. Outra coisa que tu precisa saber é que depois da lavagem, ela vai sair da máquina completamente amassada, tá? Então tu vai precisar passar sim a tua capa para deixá-la bem arrumadinha. Então se isso é uma questão para ti, melhor pensar em outra alternativa. Tem um truque que ajuda bastante nessa questão do encolhimento, que para mim é o pior defeito da sarja, que é, coloca a capa quando ela estiver levemente úmida no teu sofá, porque aí o tecido ele vai terminar de secar já moldando o formato do sofá. Então isso vai ajudar que ela encolha demais, que ela fique muito apertada. Mas, gente, infelizmente, algodão é algodão e ela vai encolher sempre. Isso para mim é muito triste, mas a gente tem que lidar com isso. Esses foram os nossos itens de hoje. Eu vou deixar o link para o Clube Secreto aqui no comentário fixado, caso tu queira conhecer a nossa comunidade. E claro, né, gente, se esse vídeo foi útil, não esquece de deixar o like, de me contar aqui nos comentários o que tu pensa sobre tudo isso. Eu vou deixar aqui do lado outros 2 vídeos que complementam essa nossa conversa. Um beijo e até o nosso próximo encontro.